Olá a todos e todas que estão chegando aqui no Revelando Shakespeare, começando o ano de 2023 com uma live para lá de maravilhosa, com muita gente legal, com uma peça incrível para vocês conhecerem, para a gente conversar. Então, abrindo as portas de 2023, Revelando Shakespeare, trazendo aqui o elenco da peça Júlio César, Vidas Paralelas. Olha só, todo mundo aqui, deixa eu chamar todo mundo, muito bom! Bem-vindos a todos, olha que tela bonita, todo mundo aqui. Estou também aqui com o diretor, querido Gustavo Gasparani, que já é um amigo aqui do Revelando Shakespeare, que já veio aqui algumas vezes. Bem-vindo, Gustavo. Tudo bom com você aí? Prazer estar aqui de novo, falar de Júlio César, Vidas Paralelas. Agora tem bastante gente, antes não cabia todo mundo na sala, né? Cabe até 10 pessoas aqui. Aí, até 10 pessoas. Agora dá para encenar, dá para fazer a peça. Já tem? Exatamente, dá para encenar. E olha, a gente tem aqui o elenco todo, né? A gente está com todo mundo da peça. Sim. Que faz a peça Júlio César, Vidas Paralelas. Vou apresentar quem está aqui. Olha, quem está aqui do lado do Gustavo, a Suzana Nascimento, a atriz, a única atriz aqui, mulher, não é isso, Suzana? No meio desse monte. É sobre isso. É sobre isso, né? Sim, boa noite. Obrigada por esse convite. Delícia estar aqui com vocês. Muito bom. E temos também aqui embaixo o César Augusto, cujo nome já foi feito para esse espetáculo. Né, César? É isso aí. Na verdade, é mais do que uma coincidência, né? Na verdade, não posso dar spoiler muito da peça, mas César perpassa por vários atores ao longo do espetáculo. E, coincidentemente, meu nome é César Augusto e estou aqui representando aí o legado dos Augustos e dos Césares. Muito bom estar aqui de novo contigo, Valéria. Sempre bom estar falando sobre Shakespeare, né? E dividindo aí, compartilhando ideias a respeito aí do Bardo. Muito legal estar contigo de novo nessa plenária aí, nesse encontro que a gente vai começar agora. Excelente, plenário é um nome ótimo. Nós já fizemos uma entrevista lá na TV 247. Eu vou deixar o link dessa entrevista, que foi muito legal, foi com o Gustavo e com o César Augusto. E aí a gente se entusiasmou, né, e resolveu trazer aqui para o Revelando todo mundo para poder falar um pouco mais sobre o espetáculo, que é muito legal. Depois eu vou mostrar as fotos, trechos da peça e depois vou dar as boas-vindas às pessoas que estão chegando aqui para a gente poder dialogar. Então, olha, do lado do César Augusto, a gente tem o Gilberto Gavronski. É isso, Gilberto? Oi. Falei correto? Falou direitinho. Boa noite. Bom estar aqui com você. Vamos falar desse nossa aventura shakespeariana. Exatamente. Do lado do Gilberto, a gente tem o Tiago Hertz, que é filho de Daniel Hertz, que já esteve aqui falando de Conto de Inverno. Olha, foi uma ótima entrevista. Diga, Tiago, tudo bem? Oi, Valéria e pessoal do canal, vamos falar sobre o nosso espetáculo. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. E a gente tem diretamente das estradas do Rio de Janeiro. Pois é, estou aqui em trânsito, correndo para chegar em casa, mas ainda assim podendo participar com muita vontade dessa conversa sobre Shakespeare. Valéria, obrigado pelo convite, meus queridos colegas, meus colegas de palco, meus colegas de vida, e estou muito contente de estar aqui nessa nossa conversa. Maravilha, muito bom. E do lado do Luiz, a gente tem o Gabriel Manita. Tudo bom, Gabriel? Como é que você está? Tudo bem, Valéria. Agora deixa eu cumprimentar você também, que eu entrei, fui o último, né, a chegar, entrei rapidinho. Mas vamos lá, estou feliz pelo convite e por poder conversar um pouquinho sobre o espetáculo também.
Muito bom. Olha, a gente tem uma mensagem aqui do João Petrilo, que está sempre assistindo aqui as nossas lives. Ele escreveu uma mensagem aqui: Gilberto Gavronski é um excelente ator. Estou ansioso para assistir essa montagem. Venham para Porto Alegre. Olha, Porto Alegre, o pessoal lá da 247 também chamou para Recife e outros lugares. Obrigado, eu sou porto-alegrense, então sempre levar a peça para lá e voltar para casa, né? Então, que maravilha! Maravilha! A querida Renata Casarini também, que está sempre aqui com a gente, está dando um boa noite. Renata também, que pesquisa o teatro antigo, é muito legal. A Clarice Luz, que bom ter vocês pertinho. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Clarice Desier. Oi, Clarice. Clarice está na Austrália agora. Olha que maravilha! E o Tiago Queiroz Reza é você mesmo, Tiago? É você que escreveu? Eu dei boa noite para o pessoal, que já tinha comentado. Muito bom, Tiago, muito bom. Então, minha gente, vamos contando como é que é isso de fazer um Júlio César. Como é que é esse Júlio César de vocês? Contem um pouco como é que é o espetáculo. Ele dialoga com a nossa realidade, ele é uma adaptação. Conta um pouco como é que surgiu o projeto. Acho que Gustavo e depois o César, antes do César partir para dar aula, né, César? Vou falar brevemente, aí o César fala completo. Isso. A ideia partiu em 2014. Eu fazia uma peça com o Gabriel chamada Samba Futebol Clube, que era um musical com 8 homens. E aí eu fazia o Ricardo III. E aí, um dia, tem que fazer um Shakespeare com vocês. Aí eu comecei a ler. Eu li esse, por uma peça muito masculina, né? A princípio eu achei que poderia se adaptar àquela linguagem de atores músicos, né? E aí, rapidamente, eu entendi que não era para aqueles atores. E propus para a companhia. Para a companhia dos atores. Na época, para a Bel nos dirigir. E acabou que o tempo foi passando, a peça foi ficando cada vez mais atual. E, desde sempre, o que tinha me chamado a atenção ao ler a peça é que eu reconhecia em todas aquelas questões da política institucionalizada, né? A macropolítica romana, eu reconhecia as mesmas questões nas relações pessoais em relação ao poder. E aí daí veio a ideia de querer montar a peça, mas fazendo uma outra história paralela. Aí o subtítulo Vidas Paralelas veio do Plutarco, que é o historiador, filósofo romano que escreveu sobre essas personalidades. E o Shakespeare se inspirou nesse livro, né? Teve esse livro como base para escrever a peça dele. Então eu me permiti fazer que nem o Shakespeare. Já que o Shakespeare pegou a peça dos outros, vou pegar a peça dele e vou fazer uma coisa diferente para os tempos de hoje, né? Shakespeare foi a Roma para falar da Inglaterra, a gente vai a Shakespeare que vai a Roma para falar do nosso Brasilzão, dos nossos dias, né? Do nosso mundo. Poderia ser em qualquer grupo de pessoas. Poderia ser numa escola, poderia ser num condomínio, mas era mais próximo fazer esse paralelismo com um grupo de atores ensaiando o próprio Júlio César, né? Daí que veio essa ideia. Falar da questão do poder do ser humano, nós, enquanto indivíduos, né? Como a gente lidar com o poder, como a gente lida com o poder, né? Nada mais atual, né, Gustavo? E aí... Não, ainda teve o 8 de janeiro para ser a cereja do bolo 4 dias antes da nossa estreia. Então. Que aí você fala, realmente não podia ter sido no momento mais adequado. É interessante, porque tem toda aquela questão da turba enlouquecida, né? Então, não só isso, mas isso também é o mais, vamos dizer, mais evidente, mas toda uma leitura aí da própria dimensão da política, né? E do jogo político, né? Do jogo político. César, uma passo para você aí. Então, vamos lá. O Gustavo falou exatamente essa introdução aí do universo, né, do Júlio César,
que foi chegando mais próximo da Companhia dos Atores. E é importante dizer que a gente é quase uma gestação dentro da companhia, né? Sempre vem uma ideia, e essa ideia ela vai permanecendo, ela vai decantando, a gente vai pensando, ela volta, ela vem. Acho que a gente tinha acabado de estrear Conselho de Classe. Então, depois do Conselho de Classe, a gente ainda fez Insetos, que era uma outra produção, que a gente comemorou 30 anos, e agora comemorando 35 anos da companhia, que a gente, enfim, realmente realizou o Júlio César, né? Nesse ínterim aí, a gente leu várias vezes, né? A Bel, que ele falou, né? A Isabel Garcia, Bel Garcia, que tinha dirigido o Conselho de Classe e super bem, junto com a Suzana Ribeiro. E aí a gente realmente pensou, que tal? O Gustavo trouxe essa proposta e a gente aí realmente pensou e começou a se debruçar sobre o tema e sobre a ideia. E isso foi, de alguma forma, foi reservado, porque a Bel estava doente e talvez não pudesse realmente fazer, depois ela veio a falecer e tudo, e a gente acabou fazendo Insetos. Mas o Júlio César ficou no nosso imaginário, potente na nossa ideia de criação enquanto grupo. E, a partir daí, obviamente, a gente vai desenvolvendo projeto, editais e tudo mais, como normalmente se faz, né, no teatro ou né, qualquer projeto artístico, né, colocamos nas leis e tudo mais, e acabou que nós fomos selecionados pelo Oi, né, pelo patrocínio do Oi Futuro, e aí a gente realmente falou, agora vamos fazer e vamos celebrar aí os nossos 35 anos de atividade. Veio a pandemia. E com a pandemia, a gente, mais uma vez, se debruçou no texto, na dramaturgia, pesquisamos, fizemos um trabalho making-off do projeto, junto com o Sesc São Paulo, e também fizemos um projeto online chamado Processo Júlio César, em parceria com o Cena Contemporânea, que é um festival de Brasília, muito importante, Cena Contemporânea de Brasília. E depois a gente parou de novo o projeto, apresentamos esse trabalho audiovisual no próprio Oi Futuro, dentro do teatro, apresentamos lá, eu acho que quase 2 meses, ganhamos um prêmio, o prêmio APTR, como produção inédita audiovisual, porque na época era muita maneira que a gente podia realmente criar, né? E nós potencializamos isso. E agora, sei lá, 2 anos depois, outro elenco, né? Na verdade, eu represento, né, os atores da Companhia dos Atores dentro da peça, os outros são convidados, incríveis, maravilhosos. Na verdade, não seriam eles. 2 anos atrás, seriam outros, seriam mais pessoas da companhia, mas, obviamente, não deu, por razões várias. E Gustavo era ator da peça e era um outro diretor, e acabou que Gustavo, já que tinha escrito, a gente, enfim, voltamos a pensar de novo no projeto, e a pessoa mais indicada para dirigir o espetáculo, obviamente, seria ele. E aí ele saiu da situação de ator, e convidamos a Ísio para fazer o personagem dele, e, obviamente, criamos aí uma outra rede de afetos, de criação e tudo mais, e foi muito interessante, talvez até tenha potencializado mais a peça ainda, ao meu ver. E começamos aqui, nesse lugar onde eu estou, que é a sede da Companhia dos Atores, onde vou dar aula daqui a meia hora. A gente começou realmente a criar aí a nossa peça, a nossa aventura aí, mais do que shakespeariana aí, porque é um mundo que se perpassa, né? É um mundo de uma companhia que está montando o espetáculo, é o mundo do Shakespeare, é a ideia de compreensão desse mundo no momento de agora, né, que o Gustavo falou, e colocando tudo isso para o público de uma maneira muito específica, assim, muito, não chamaria de original, porque sempre é original, mas realmente colocando as questões que a peça traz para o público em loco, e aí tem os meandros que isso acontece, porque o público não é só público, ele também é agente da peça de alguma forma, não posso falar como, mas ele também age e atua dentro do espetáculo. É o que eu posso trazer como introdução. Tenho certeza que meus colegas vão falar muito mais e talvez acho que era legal falar que o vídeo que a gente fez, o trabalho em vídeo que a gente fez, não era com o meu texto. Era com verdade. Era com o texto. Cada um selecionou um trecho do personagem do Shakespeare mesmo, e quem dirigiu o vídeo foi o diretor que ia fazer a montagem há 2 anos e meio atrás, que era o Rafael Gomes. O Rafael pegou também alguns discursos políticos contemporâneos, e ele permeou dentro da dramaturgia shakespeariana.
né? Mas já era uma forma de aproximar esse universo, né? Como estudo para a peça que, na verdade, não aconteceu como a gente pensou, mas que acabou desaguando aí nesse trabalho que a gente está fazendo. Então, tudo, de alguma forma, se perpassou, enfim, se friccionou e chegamos aí nesse lugar muito interessante que é esse time aí de talentos que a gente... Estamos aqui Joia. online, de novo, online. Pois é. Online. O online veio para ficar, gente. O online agora total. a nossa vida é híbrida. O celular Exato. é parte do nosso corpo. É loucura já. Exatamente. Eu fiz uma live sobre inteligência artificial esses dias que ainda vai ao ar lá na 247, justamente sobre essa questão, né? Mas, de qualquer maneira, você também trazer o teatro, você levar o teatro para pessoas que estão muito distantes, que não poderiam assistir, né? Eu sempre estimulo as pessoas que estão fazendo peças que possam fazer, de repente, alguma sessão virtual, né? Mesmo que dure um tempo, porque para alcançar pessoas que não poderiam, de alguma maneira, chegar e assistir o espetáculo. Gente que está lá no meio de lugares que não tem acesso. Então, isso, de certa maneira, viabilizou aí na parte... Eu considero uma janela que se abre mesmo, né? Não só como a cena, mas também o movimento que ela traz, né? Aquilo que a gente está fazendo, debatendo, trazendo pessoas e se colocando nesse lugar que é virtual, mas que também é concreto, né? E cada vez mais a gente percebeu isso. E muito aqui no Brasil, né? Se a gente pensar e dar uma comparada, assim, como a gente absorveu essa ferramenta a favor, né, do pensamento ou da criação. Isso é muito, muito importante. Exatamente. E 35 anos da companhia, né? Lembrando que também Shakespeare tinha companhia, né? Então, assim, tudo... Shakespeare era o adaptador, né? Olha, tem uma mensagem aqui da professora Liana Leão, que está sempre aqui com a gente, ela está mandando: estou recomendando para todo mundo, grande espetáculo, atores cheios de energia, direção impecável, dinâmica, texto maravilhoso. Só isso que ela dá. Ela faz parte da peça, viu? De alguma forma. Ela falou isso, que ela é um personagem da peça. Falei, puxa vida, ela poderia até ter vindo aqui dar uma passadinha. Ela disse que quer ver de novo, tem que vir para Curitiba. Tá vendo? Ó, já bota Curitiba aí. Festival não nos quis. Festival não tínhamos estreado, não deu tempo de ir para o festival, pelo menos nessa edição. Vamos ver se vai na próxima, uai. E a Maria Nascimento, que é minha aluna, está dando aqui também boa noite a todos e todas, mandando aqui um beijinho aqui. A Miriam Pessoa Nogueira, que também está sempre aqui com a gente. Bom ver aqui o Ísio. Eu não sei se vocês estão me ouvindo com delay. Eu estou achando que está um pouquinho... Tá normal? Tá. Bom ver aqui o Ísio Gelman e o Thiago Hetz. Trabalhei com o Ísio e com o pai do Thiago. Tá vendo, Miriam? Pessoa Nogueira. Ela falou isso pro seu pai aqui na live. Eu lembro disso. Muito bom. Muito engraçado falar seu pai, né? Sendo que o Daniel é um bebê ainda. Brincadeira. Pessoal, e aí? Então, essa turma toda, tudo estava num plano, mudou totalmente, aí vocês montaram esse timaço aqui. E o que o Júlio César tem a dizer para o Brasil? O Júlio César lá de Shakespeare e o lá de Roma tem a dizer para o Brasil de 2023. O que vocês acham? Vamos jogar a palavra aí para vocês? Quem gostaria de falar? Ísio, é você? Posso falar, porque chegou em casa. Cheguei em casa. Pois é, agora estou aqui tranquilo. Eu acho que tem muito a ver. Tem muito a ver com o Brasil de hoje, mas não só com o Brasil de hoje. Eu acho que tem a ver com o mundo, né? O mundo ele anda muito perigoso em termos de um aumento muito forte de determinadas correntes de pensamento de direita e de tiranias, enfim, que eu acho que a peça ela abre essas janelas, e a nossa em particular, não propriamente porque ela
além dela criar esses espelhamentos de um grupo de teatro montando Shakespeare, que eu acho que é como o Gustavo estava falando, no nosso caso é uma companhia de teatro, mas poderia se encaixar em qualquer outro grupo de pessoas, num condomínio, grupos de pais, de alunos, sei lá, enfim, não importa. Isso também propicia janelas de compreensão para a peça, porque como nós somos uma companhia montando o Shakespeare, a gente, de alguma maneira, fala sobre a peça, a gente fala sobre o Shakespeare. Nesse contexto até que a Liana entra como uma personagem da peça, porque em determinado momento o texto cita umas falas da Liana sobre a peça. Então isso faz com que determinadas janelas se abram de compreensão. E aí eu acho que isso instiga o público a fazer uma analogia com o seu momento, que é, no fundo, o que acontece com qualquer espectador, o que idealmente deveria acontecer com qualquer espectador ao assistir uma peça de teatro, né? Uma peça de teatro ela é uma construção, muito mais do que no cinema, em que você recebe aquilo um pouco pronto. Numa peça de teatro é uma construção que vai acontecendo e que o espetáculo vai propondo uma série de coisas para o espectador imaginar, vai propondo uma série de coisas para o espectador pensar, correlacionar, e assim a peça vai se dando. E então, nesse caso, voltando então à tua pergunta original, eu acho que a peça fica atualíssima, porque ela discute até que ponto vale a pena você tomar uma atitude radical feito um assassinato, ou seja, porque o que acontece é isso não é nenhum spoiler, o César ele é assassinado. Pelo temor que alguns senadores, alguns com razão, outros com menos razão, alguns movidos por um ideal democrático, outros talvez movidos um pouco pela cobiça, mas o fato é que havia um temor concreto que esse César se tornasse um tirano. E então isso se justifica, esse assassinato, para que a República não entrasse em perigo, esse assassinato vale a pena. Só que o personagem de César ele é muito mais do que isso, porque ele representou uma série de... Ele trouxe uma série de ganhos para o Império Romano que são inacreditáveis. Então, assim, você ainda pode pensar, peraí, mas então ele se fosse um tirano, ele seria um déspota esclarecido, então como um déspota esclarecido ele poderia... Enfim, são muitas as discussões que a peça traz e que não só a peça, mas também para quem quisesse depois se desdobrar sobre ela, que é uma coisa até que a gente alerta na nossa montagem, mas que propriamente não está no Júlio César, mas que toda essa ação que depois César acabou não dando em nada, muito pelo contrário, né? Ou seja, essa ação é a que vai precipitar o fim da República, porque a partir do momento que o César morre, vai assumir o governo um segundo triunvirato, composto pelo Marco Antônio, pelo Lépido e pelo Otávio, que era o sobrinho de César, que vão ser muito mais cruéis, muito mais sanguinários, e que depois vai resultar no império do Otávio, que se tornou o imperador Augusto. Ou seja, tudo sai pela culatra. Então, assim, isso acaba sendo um material riquíssimo para discussão, né, sobre até que ponto essas ações eram justificadas, elas deram certo, deram errado. Enfim, é muito universo para se discutir. Como, aliás, de regra, eu acho que tem nas peças do Shakespeare. São muitas as possibilidades de reflexões que as peças suscitam, né? Não, com certeza, com certeza. E é interessante porque o mote da questão toda é aquilo que ele poderia fazer, né? E aquilo que se acredita, né? E se a gente for pensar um pouco hoje em dia nas fake news, né? Quer dizer, tudo aquilo que foi construído aí antes essa ideia de comunismo, né? Vamos virar um país comunista, vão tirar o seu apartamento, vai entrar pessoas na sua casa. Quer dizer, esse tipo de pânico, de visão, né, que foi construída. Hoje mesmo, na live, lá na 247, entrou alguém e falou, fora comunistas. E a gente estava falando com a Denise Weinberg. Aí eu fico entendendo aonde que tem comunista
entendeu? Então, assim, essa construção de um perigo que vai destruir aquilo que se deseja manter, quer dizer, é uma coisa antiga, né? É uma coisa que está aí no cerne aí dessas relações, né? Sabe, só interrompendo, que isso não é nada novo, essa coisa do comunismo, né? Eu faço lá o Montgomery Clift e tem uma determinada cena em que o autor pesquisou os textos, incluiu no texto frases que foram ditas pelo senador McCarthy. E a grande questão contra o homossexualismo na época é que os homossexuais eles eram pessoas, além de doentes, que se deixavam levar pela sua enfermidade pelos comunistas. Então, através dos homossexuais, o comunismo entraria nos Estados Unidos. Olha o nível de delírio, de doença de quem... Isso em 1950, né? Não, e a gente também teve esse Roy Cohn, que é o nome do cara. A gente também teve esse medo no estado, no Getúlio, né? Na época do Getúlio, e nas eleições a gente teve a mamadeira de piroca, né? Quer dizer, quem em sã consciência acreditaria numa mamadeira de piroca? Muita gente acreditou, né? Muita gente acredita ainda, né? Ou vê Deus da goiabeira, né? Vai de A a Z, né? Exatamente. Você vai trabalhando com o medo e a patologia social, né? É a alquimia da coisa, né? Isso não é nada de novo. Muito pelo contrário. Mas é porque a gente vive é porque a gente vai acabar saindo da nossa... do nosso... Mas é porque a gente vive uma época em que, ou seja, antigamente, as pessoas, para poder serem ouvidas, elas tinham que subir num caixote e falar em praça pública, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas, elas falam o que elas querem nas redes sociais e elas são escutadas por muitos. Com um agravante, que, aliás, a gente também discute isso na peça, com um agravante. As pessoas se escondem na internet. Ninguém se mostra de verdade. As pessoas se escondem atrás de avatares, as pessoas se escondem atrás de nomes absolutamente indecifráveis. Você sabe que eu tenho um amigo que ele fala uma coisa que ele tem toda razão, que para entrar na internet a gente devia ter que entregar comprovante de residência, ficha no cartório, a gente tinha que entregar atestado de bons antecedentes, e só com isso a pessoa conseguia entrar na internet. Porque, se você reparar, se você olhar os comentários das notícias polêmicas, é o que há de pior na humanidade, né? Quando você está a fim de ficar deprimido, é ler os comentários de uma notícia polêmica que fala sobre assuntos nevrálgicos. E você vai ver que os comentários mais violentos são nomes que você não consegue entender o que é. É um arroba 34, é um avatar qualquer com a figurinha do sei lá quem, né? E os comentários normais, aí tem um nome realmente, o nome fulano de tal. É uma loucura. Muito bom. Olha, deixa eu só dar um oizinho aqui para a Tuna do EC, que deveria estar conosco na entrevista. Tuna está em Paris, Tuna está... Acho que ela já voltou. Tuna está em São Paulo. Onde está a Tuna? A Tuna também é aqui do Revelando Shakespeare, mas ela está vagando pelo mundo aí, fazendo um monte de coisa. E deu um oizinho aqui. Valéria? Diga. Eu queria chamar a atenção dentro desse assunto. Tem um personagem Cássio, do nosso querido Gilberto Gavronski, ele já aponta isso nesse texto que é de Shakespeare, ele já aponta essa ideia de mover as pessoas pelo medo, de criar as fake news também, assim, existe já nesta peça, né, essa ideia de alguém que quer mover os pensamentos, já sabendo que não é verdade, ele vai veladamente fingindo que são vários cidadãos que estão falando aquilo. Isso já é ali dentro, a gente já vê, né? A gente está falando de fake news, a gente está falando de fake news também, e não fomos nós que inserimos isso na peça, foi o Shakespeare. Isso é uma loucura, né? Assim, manipulação, né? Humano, manipulação. E a manipulação que
que o Marco Antônio também exerce e tal. É muito impressionante os paralelos que já são dados, assim, não foi a gente que fez, não, eles já estão na peça com o mundo de hoje, assim, texto de mais de 400 anos. Estamos aí ciclicamente vivendo essas situações, né? Eu vou. Enquanto vocês vão falando, eu vou separar aqui as fotos para a gente ir mostrando um pouco, porque eu acho que a dinâmica da peça também tem isso, né? Quer dizer, cenário, figurino, tudo isso está dialogando com esses dois mundos, né? Com esses dois momentos, né? E eu achei muito interessante que vocês usam um figurino moderno, mas às vezes vocês utilizam ele para remeter a toga, né? Esses elementos. É bem o que a gente faz nos ensaios, né, Valéria? A gente não tem o figurino no início do ensaio. Você pega um tecido, um pano, um casaco em casa, leva uma coisa de casa e fica usando aquilo até chegar ao definitivo. Então, tem o que tem na sala de ensaio é aproveitado. No caso da nossa peça, tem uma cortina no fundo, que ele vai virando muita coisa, as roupas vão sendo trocadas, os casacos botam-se capuz, e vai se criando com o máximo, né? Com o mínimo de informação, a gente vai criando o máximo de fantasia. Maravilha. Olha, a Renata até comentou aqui, espera só um pouquinho. Maravilhoso o comentário dela. A Renata fez um comentário muito legal. Júlio César foi um expert em comunicação. Escrevia seus relatos de batalha em terceira pessoa e mandava relatos para serem lidos em praça pública. Incrível. Muito bom. Fazendo seu próprio marketing, né? Porque... Pode falar. Não, nada, porque o Júlio César, ele era um general absurdamente competente, né? As conquistas que César fez em nome da expansão, né, a expansão do Império Romano na época de César foi inacreditável. Depois que ele conquistou ali a Gália ali em cima, que é antes do período do momento em que ele é retratado na peça do Shakespeare, transformou ele numa pessoa inacreditavelmente famosa, adorada pelos romanos, né? Então, quando ele chega de volta dessa conquista da Gália, ele chega num triunfo absurdo, né? E é nesse momento que o Júlio César do Shakespeare começa. Mas é muito interessante até, Izzy, puxando um pouco o que você está falando, que esse momento que o Júlio César ele conquista, né, a Gália, ele manda os batedores de informação antes anunciar para a população que ele conquistou. Ele não dá erro, porque uma batalha atrás contra os escravos gladiadores, né, que estavam em revolta contra o Império Romano, ele ganhou essa batalha junto com o Crasso, né? Só que o Pompeu assumiu para ele essa vitória, para todo mundo. Então, pois é, tem isso. Assumiu no lugar dele. Isso, com essa fake news, né? Então era uma batalha de fake news. Se você não fosse esperto, se você não anunciasse que a conquista era tua, né? Alguém pegava. E o tal Poder da palavra. E o tal do erro crasso do Crasso foi um pouco esse, né? Porque ele ficou desesperado, ele precisava ganhar uma guerra para ser dele, né? Ou seja, ele sacou que, porque o Pompeu também era um guerreiro, um general altamente respeitável, só ele que não. E a grande conquista dele, na verdade, os louros caíram sobre Pompeu, exatamente isso que você falou, né, Gabriel? E aí ele saiu lá para tentar conquistar, sei lá quem, agora eu já não me lembro, e sofreu uma derrota humilhante, foi morto, obrigando ele a engolir ouro líquido, porque ouro derretido. Não sou. Porque ele era muito ambicioso. Eu vou colocar aqui as fotos, daí eu vou pedir para vocês irem comentando um pouco, tá bom? Para o pessoal conhecer. Então, tá dando aí para ver, né? Ainda não. Agora tá. A internet está um pouquinho devagar. Agora foi. Tá dando um delayzinho aí. Essa cena daí, posso comentar? Essa é a foto em que o Ísio está me engolindo. Essa é o fantasma de César. Ele entra em cena
na peça de Shakespeare, ele entra em cena para marcar, digamos assim, o acerto de contas, né? E aí eu aproveitei e boto o fantasma de César falando a descrição do Plutarco do assassinato de César. A gente tem o assassinato de César na peça, como foi feito por Shakespeare, e nesse final, quando ela entra de o fantasma entra, ele descreve através das palavras do Plutarco. E aí, nas paredes, são projetadas imagens dos traidores, digamos, porque quem está fazendo é a diretora. E a diretora também foi deposta. Então, ficou um paralelo. Enquanto ela está falando as palavras do assassinato de César, você vê que é ela, a diretora, que está com a armadura, e quem está em volta, os conspiradores assassinos, são os companheiros de trabalho que atiraram do seu posto, digamos, de direção, né? Então tem essa vida paralela aí. Que maravilha! A gente também pode fazer uma paralela com o Brasil também, de uma presidente deposta. Meus amigos, me sinto a própria. Eu vou ter que me despedir de vocês, que eu tenho que dar aula. Muito legal, muito obrigado aí, viu, Valéria? Obrigada, viu? Tenho certeza aí que vou perder esse papo, mas depois eu assisto, porque você, né, fica online, aí eu vou assistir até o final, tá? Tá ótimo, valeu, muito obrigada, viu? Beijo, obrigado. Nos vemos amanhã. Yes. Até amanhã, Nos vemos em Roma. Amanhã. Até lá, pensa no mundo. Estarei pensando. E essa foto aqui? Foto? Não foi combinado isso, tá? Mas essa foto é o próprio assassinato do César. Esse é o César na nossa peça, ele é um totem. Na ideia da diretora. Então, ela está lendo o texto, ela lê o texto do César, como se estivesse em off, enquanto são projetadas imagens grandes do César e enquanto os conspiradores vão assassinando ele. E interessante o visual também dos conspiradores, né? Ocultos aí Pois é, a peça tem um apoio visual muito grande de umas imagens feitas pelo artista Batman Zavarese, que são imagens muito bonitas. Então, assim, tem todo um jogo também com essas imagens sendo projetadas não só no fundo do palco, mas também nas laterais do teatro. Tem uma imersão de imagens também muito forte na peça. Muito bom, muito bom. Sabe o que eu ia pedir? Para vocês fecharem o microfone quando não estiverem falando, só por causa às vezes tem barulho, eu fechei o meu também aqui. Eu vou mudar aqui a foto, aí vocês vão comentando aqui. Muito legal o cenário, né? A dinâmica do cenário, né? É um cenário da Beli Araújo, que fala sempre esse lugar que sai da sala de ensaio e, ao mesmo tempo, entra já no espaço físico, no palco. Esse lugar, assim, que eu acho até interessante, você estava falando muito dessa questão, dessa analogia com o Brasil. Eu acho que não só Brasil, mas com o homem. Eu acho que nesse lugar onde o Gustavo constrói um paralelo com uma companhia de teatro, a gente consegue também mais facilmente criar links e pontes dessa avaliação, e não ficar só numa questão de uma crônica do nosso país, mas uma crônica do homem, sabe? No aspecto trágico, de como ele se faz diante de um poder, de quando ele adquire o poder, de quando ele não ganha o poder, de como ele lida com esse poder, né? Eu acho transcende um período também. Lógico, ele vem nesse momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo esse momento, né? Então, e se ele fica contundente, eu nunca vi Shakespeare não tanto contundente, sabe? Eu acho que ele é a invenção do homem, né? Então, nesse momento, ele sempre consegue se colocar na berlinda e se projetar no palco para quem está assistindo, não só como os atores, que muitas vezes se identificam com o processo da companhia, ou com os possíveis políticos quando vão assistir o espetáculo que pode se projetar ali, ou o possível cidadão que também projeta a situação que o seu país vive. Muito legal e muito bonito. Olha, a luz também tá lindíssima, viu? Tá muito bonita. Ana Luzia de Simone, uma iluminadora fantástica e uma pessoa adorável.
Isso é muito legal, né? A equipe está toda entrosada, né? E construindo junto, né? Porque muita gente que não conhece a dinâmica do teatro, né? Eu acho que numa peça como essa é todo mundo trabalhando junto, não é isso? A criação foi junta, foi coletiva, foi discutida com os outros criadores também. Como é que vocês fizeram? Todo teatro, toda peça de teatro, ela, de alguma maneira, é um trabalho coletivo, claro, mas você parte de uma ideia anterior, no caso, a ideia do nosso autor e diretor, Gustavo Gasparani. Mas é claro que, ainda que tudo isso estivesse no papel, tudo isso estivesse na cabeça do Gustavo, né, do nosso diretor, mas ainda assim tem uma série de outros elementos que acabam entrando, né? Ou seja, a maneira como cada um particulariza a sua visão do seu personagem, e nem se fala ainda também nas contribuições das outras pessoas da equipe de criação, né? Ou seja, a maneira como o cenógrafo imagina, traduz cenicamente aquele espaço sugerido pela dramaturgia, e como que um figurinista, né, Marcelo Olinto, consegue trazer elementos que possam parecer de fato de atores ensaiando e ainda assim serem capazes de transmitir uma ideia de quem está numa Roma, né? Enfim, então é claro que acaba sendo um trabalho muito coletivo, claro. Eu acho assim, Valéria, quando você, no caso, né, sou autor e diretor, quando você já teve essa ideia, já está nesse lugar, você tem que trabalhar escutando. O principal para mim, no caso aqui, era dar a orientação. Como cada um vai absorver é o sabor da coisa. Porque aí cada um vai trazer no seu estilo, no seu jeito, com as suas características próprias. São pessoas de muita personalidade nesse elenco, graças a Deus. Por isso a peça chega nessa potência. O importante, a mesma vez que o Miguel falava, estava falando de texto, assim, eu me preocupo muito com a pontuação do texto, porque esse texto vai para outros atores, outros lugares, e eu não vou estar lá para explicar a minha ideia. Então eu tenho que saber pontuar bem esse texto para que as pessoas consigam entender o que eu quero passar. Eu estava na sala de ensaio, mas o principal para mim era que a ideia que me fez querer montar esse texto, essa adaptação, ficasse clara, que as coisas que me inspiraram não ficassem para mim. Ao contrário, tudo que me inspirou, eu passei de material para eles. Porque eles vão ter um outro olhar. E aí, esse outro olhar vai ser bem-vindo. E quando não for bem-vindo, também vou falar. Porque tem que ter Sim, tem que ter uma harmonia, né? E às vezes tem que ter a escolha. Aí é a hora que o diretor tem que escolher, né? Mas é um pouco diferente, esse processo foi um pouco diferente do trabalho da companhia, até porque a gente só teve 2 meses de ensaio na sala de ensaio. Estudamos antes, a forma como a gente estudou foi assim, bom, como vai fazer uma peça tão grande, com tantas camadas, com tanta coisa para se estudar em 2 meses? Aí o que eu combinei com eles era que a gente ia estudando desde julho. A gente começou em outubro, mas em julho a gente já combinava uma leitura. Aí eu falava, olha esses filmes aqui, essa cena desse filme, olha como isso é ruim, olha como isso é bom. Fui dando as minhas opiniões sobre as coisas que me inspiraram. E isso, eu acho que vai criando uma atmosfera para que eles comecem a mergulhar e a soltar os bichos, as feras deles, né? E aqui tem muito diretor nesse elenco, então tem muita ideia boa que vem. O nível de discussão é alto, graças a Deus. Maravilha! Eu vou colocar também daqui a pouquinho alguns vídeos. Alguém mais quer dar uma palavrinha? Acho que o Thiago não falou, não sei se quer falar alguma coisa, Thiago. Não? Eu quero falar que eu conheci o Thiago no Otelo da Mangueira. Eu li o Otelo da Mangueira na casa do pai dele, eu e o Daniel lendo, e ele um pirralho, vindo todo animadinho assim, falar com a gente, animado, sempre com esse olhinho de Harry Potter. Maravilha! Eu vou colocar aqui as cenas para a gente assistir um pouquinho.
Era só um pouquinho, deixa eu ver. Aqui. Senadores e povo, fiquem aqui, não fujam! O preço da missão está quitado! Conheceremos seus exílios, Agostinho. Chegamos de morrer, nós já sabemos. Agora não temos medo. Livre de exames é o que pergunta os homens. Inclinem-se, romanos! Vamos banhar nossas mãos até os braços e avançar até a praça do mercado gritando: paz! Liberdade! Essa cena ainda será preservada em terras ainda por nascer. E quantas vezes César vai sangrar morto aos pés da estátua de Pompeu? Reduzida a poeira! Oh, grande César! Ok, não dá. Edu, entra pelo fundo. A mesa vai para trás. Não pega o trio, eu quero assistir. Aliás, aqui tá bom, né? Aí, Renato. Aí. Tá certo. É isso. Não perde. Senta. Muito legal. Deixa eu fechar aqui para pegar outra. Olha, Valéria, foi ótimo ver o vídeo, que deu para perceber que se a gente der meio passo para dentro do palco e 1,5 para frente, o movimento de balançar as bandeiras pode ficar mais bonito e ocupar mais espaço e ganhar mais volume. Adorei. Aprendemos uma coisa aqui nessa sala de ensaio virtual. Vou aplicar amanhã em cena. Você vai fazer como está fazendo nesse vídeo, que está perfeito. No vídeo foi perfeito. Maravilha. Muito legal, porque você tem a peça, você tem a diretora que está coordenando, né, e determinando, você tem a desconstrução, né, da cena, ou a construção da cena, quando você muda o figurino, a mudança do cenário, quer dizer, você tem uma somatória de linguagens. Como é que o público reage a isso? O público curte, sente, comenta? Como é que é isso? Tem sido aí? Quem comenta? A gente, de alguma forma, a gente estimula o público a participar, porque o público faz parte da peça também, ele está inserido, né? Existe toda essa ideia de imersão, tanto pelas imagens projetadas, quanto pela linguagem mesmo. A gente insere o público na peça, então o público também é o povo de Roma, também são atores, de alguma forma. E é muito bonito quando a gente vê, assim, a gente cria um código, né? Eu e o Ísio, a gente recebe o público já nesse clima de trazendo ele para dentro do jogo. Então as pessoas entendem esse código, e aí daqui a pouco é só fazer assim que as pessoas já entendem que é para aplaudir um momento, que é para gritar, ou que é para chegar perto de alguma coisa. E isso é muito gostoso, porque a plateia ela vê o procedimento. Tem essa brincadeira, né, de entregar um pouco o procedimento para a plateia. Tipo, numa cena gravíssima, numa cena logo após o assassinato de César, de repente a diretora corta e fala: não, vamos mudar, você vai entrar por aqui, isso aqui vai acontecer, e a plateia está vendo tudo isso em tempo real. Então é um jogo muito gostoso, e as pessoas têm dado retorno nesse sentido, de que é muito gostoso ver tanto esses procedimentos artísticos quanto as entranhas ali das relações também, e todas essas coisas normalmente não aparecem, pelo menos não descaradamente numa montagem, né? Isso fica ali atrás, nos bastidores. E aqui é uma grande brincadeira também, essas transições são um jogo que eu adoro jogar e acho delicioso quando a plateia entra junto também, é muito gostoso. Tem uma o Thiago pergunta e o Gabriel, aqui, Valéria,
O Thiago e o Gabriel, eles são muito responsáveis por trazer o público para dentro do espetáculo, porque eles podiam comentar um pouquinho sobre isso. Sim. Deixa eu só ler essa pergunta aqui, aí vocês comentam tudo. Boa noite a todos. Assisti o espetáculo, é o Heitor Lins Brito, e adorei. Uma coisa que me chamou a atenção na trama foi o conflito entre uma companhia de atores tradicionais e uma atriz televisiva. Essa atriz existe na vida real? Olha, ela é da companhia de teatro também, ela está televisiva, mas com certeza existe um atrito entre o fazer teatral junto com a televisão, é uma loucura para o dia a dia. É muito difícil essas agendas não se atritarem. Muito bom. Depois ele até justificou aqui que ele perguntou isso porque assistiu uma peça que tinha no elenco uma companhia tradicional de atores e um ator televisivo com o nome, não vou mencionar, Rômulo Estrela, e era nítido o descompasso entre eles. O cara já denunciou aí. Eu acho que isso que você está apontando não é a intenção da gente na peça, até porque ela é integrante da companhia. No caso ali, ela está assoberbada de trabalhos, e a televisão exige muito, o audiovisual exige muito. Então, cria esse dilema aí que ela vive. Sim, sim. E que suscita milhões de outras coisas, inclusive o fato dela ser mulher no meio de homens mais velhos. Muito bom. Gabriel e Thiago, que você propôs de falar, querem falar, então? Quer falar um pouquinho, Ti? Eu vou só começar falando um pouquinho, então. Nesse espetáculo, o Gustavo me convidou para fazer a direção musical. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque sempre, no meu trabalho dentro do teatro, e dentro de qualquer lugar, eu sempre tento levar a música junto, assim, porque tá muito misturado com o meu ser isso. E o meu sofrimento é que eu queria trabalhar com todo mundo, né? Especialmente com o Gilberto, porque ele tem um timbre de voz muito peculiar, e eu queria poder utilizar, né, uns arranjos vocais com ele, mas ele, infelizmente, ficou mais focado no trabalho de atuação dele mesmo, assim, que era mais o foco com a direção do Gustavo, né? Eu não podia trabalhar com todos os atores que eu gostaria. Mas com quem principalmente... Hein, Gabriel? Tem um jazzinho ali, tem um jazz, né? Tem um jazz, tem um momento Elis Regina, tal, ali, um momento interessante. Mas, assim, independente disso, dentro, né, dessa composição, dessa trilha, todos os atores contribuíram muito, assim, também, né? Dando dicas, faz aqui um clima aqui, não sei o que lá, bababá. Isso foi muito legal. Mas eu gostaria de colocar um destaque especial para o trabalho junto com o Thiago, porque o Thiago foi uma descoberta maravilhosa, assim, né? Que o Gustavo abriu também essa chance, essa possibilidade, né? Falando do Gustavo, que sempre quis trabalhar com... o Gustavo falou que sempre quis trabalhar também com o Thiago, que estava interessado em conhecer, né? O Thiago é um ator novo em ascensão também. E daí eu fui conversar com o Thiago por telefone. E, cara, como é que é como é que é, Ti? Assim, você toca o quê, tal? E daí ele foi me falando, né? Tocava um pouco disso, daquilo, depois, legal, né? Vou conseguir trabalhar isso na música. E o que você faz melhor, Ti, assim? O que você faz de melhor, assim, que você acha que é onde você brilha mais? Cara, você sabe que é assobiar. Cara, eu assobio melhor do que qualquer coisa. Eu esperando o sax, um violão, alguma coisa assim, um canto, sei lá. E deu, pô, sério? Então, me manda aí um trecho. Dele me mandou um vídeo assobiando um solo de guitarra do Guns N' Roses, do Slash, e assobiando tudo, assim. Deu, pô, a gente vai ter que fazer um número de assobio, assim. E tem um número muito bonito, né, que a gente acabou compondo para esse momento, para um momento muito especial também, muito emotivo do espetáculo. Mas essa dupla que a gente acaba criando, como a companhia em si, são com a Suzana, né, e os outros 3 atores também, a gente acaba criando uma cumplicidade maior, eu e o Thiago, porque a gente fica fazendo a trilha, a ambiência,
também um pouco, a gente fica dando esse substrato, às vezes, que vem um pouco por trás também, para fortalecer, né, a emoção, a atmosfera, né, do lugar. Então, é um trabalho muito interessante, assim, porque é uma espécie de trabalhar ativamente nos bastidores, estando em cena, assim. E, ao mesmo tempo, é desafiante, né, porque o lugar de ator, quando você faz no teatro, é você querer estar no palco. E a gente está, de certa forma, fora do palco, né? Principalmente estando em cena, porque nem no palco a gente está direito. De vez em quando a gente abre, faz intervenções, mas por a gente não estar no palco, a gente está no mesmo nível do público, a gente também tem essa ponte, né? De também brincar um pouco com o público, de estar um pouco mais ali. Então, é uma dinâmica muito interessante. Assim. Só comentando um pouquinho, né? Dando um pouco também meu ponto de vista desse trabalho, e também trabalhando com o Thiago desse jeito, mas se quiser também falar alguma coisinha aí, Ti. Não, só gostaria de também declarar que é um prazer imenso fazer toda essa parceria com o Gabriel, de escorar a cena. A gente fica em duas cadeiras paralelas, meio que marginalizadas, então me dá sempre a sensação de que a gente escora o que está acontecendo em cena. E um grande parceiro. E dizer que o Gustavo nos deu essa tarefa, que ela é assustadora no primeiro momento, de tornar o público romanas de verdade. E que no último espetáculo eu notei que eu não consegui. Eu fiquei num vácuo descomunal. Eu ergui os braços, eu gritava Brutus, Brutus, e o público olhava para mim com pena, assim, cara, esse garoto não está me motivando a vestir a toga e pisar nesse terreno romano e gritar com ele, clamar por qualquer coisa que seja. E por que eu quero dizer isso? Porque, na verdade, 5 minutos antes, quando a gente inicia a cena, eu já entrei com um volume de voz e uma intenção muito agressiva, e eu perdi de cara as pessoas. E quando eu perco, imagino que Gabriel também perca, porque quando ele perde, eu também perco, porque estamos ali juntos, escorando, nesse momento, o público a entrar nesse bowl romano. E então esse é um trabalho, assim, que o Gustavo nos entregou, que requer muita confiança e que é muito delicado mesmo, assim, de convidar pessoas que não estão ali para participarem, mas para colocarem a voz para jogo e participarem. Só para somar aí o que eles falaram, para quem está ouvindo, né? O público na peça é o coro os 4 atores são o elenco. Thiago entra como se fosse do coro que está chegando junto com o público. E aí ele é selecionado daquele público, daquele coro, para começar a fazer o trabalho. Então todos são, o Gabriel já está, mas está nesse mesmo lugar. Vai fazer os papéis menores, vão cantar, vão fazer essas coisas de massa, junto com o público. O público não sabe disso, mas o público é como eles, né? Só para ilustrar, então, já que ele está contando um momento em que ele acha que não soube atrair o público, vou contar uma historinha do Thiago num espetáculo que gênio. Essa história, quando você for escrever sua biografia, você tem que incluí-la, tá? Faça um capítulo. Porque num determinado dia de espetáculo, no meio... Porque tem um momento da peça do Júlio César em que, logo após a morte, o assassinato, a população ela fica meio em pânico, meio ensandecida, sem saber o que aconteceu, e demanda uma explicação, né? O que diabos aconteceu? O que aconteceu com o raio? Por que César foi assassinado? Porque César era uma pessoa amada pelo povo. Então, assim, é uma reação muito, muito forte que as pessoas têm diante do assassinato. E aí, primeiro, tem um discurso do Brutus,
em que ele explica com muita maestria o porquê do assassinato. E termina esse discurso convencendo os romanos de que esse era o caminho. E o público que eu digo dos romanos, né, ao ouvirem o discurso do Brutus, embarcam na do Brutus radicalmente. E, em seguida, vem o Marco Antônio, que, com a permissão do Brutus, que não ouviu o conselho do Cássio, dizendo não deixa o Marco Antônio falar, mas o Brutus ele acabou deixando. E aí o Marco Antônio, quando ele começa o discurso dele, ele consegue virar o público. Ele consegue fazer com que as pessoas revertam radicalmente. Tanto que esses discursos da peça são discursos muito estudados em termos de não só de política, mas de oratória, de retórica, porque são discursos muito, muito grandiosos e a maneira como o Shakespeare constrói isso é muito bonita. Bom, aí já estava no momento em que eu faço o Marco Antônio nessa hora. Então eu já estava no momento que eu já estava fazendo o meu discurso. Acabou a luz do espetáculo. Acabou a luz. Pá! Breu. E eu estava no meiaço do discurso. Aí quando acabou a luz, eu falei, eu não vou parar esse discurso nem que a vaca tussa. Eu não vou, senão eu vou ficar a noite inteira quicando. Eu não posso terminar esse discurso aqui. Aí gritei para a cabine, acabou a luz em definitivo? Aí eles gritam, sei lá, acabou. Aí eu falei, vamos continuar no escuro? Aí a plateia, vamos! Aí o Tiago me manda assim, então, Romanos, veja só a genialidade, Romanos, liguem as lanternas dos seus celulares! Aí o público aderiu em massa, graças a essa convocação de Tiago Hertz. E aí o público acendeu as suas lanternas, e aí a gente continuou com as lanternas me iluminando, mas depois tudo bem, a luz voltou e o espetáculo seguiu normal. Cara, mas foi lindo de ver. Foi muito lindo, cara. Ficou toda a iluminação da lanterna. Cara, foi muito bom. Estavam todos com vocês, né? Vocês tinham o público com vocês. Né? Eles estavam ali juntos. Isso é muito caro. Diga. Meninos, eles fazem um trabalho muito difícil. Eu digo assim, é de uma fé cênica ali que eu admiro muito. Assim, os anos que eu estou fora de cena, eu fico espiando eles nessa adesão de trazer o público para ali, de uma entrega impressionante, assim, sabe? Assim, de conseguir aquilo que criar uma verdade naquele impulso ali do público, numa situação também que fique confortável, porque também, veja bem, a gente propõe o público ser o coro, mas ele não coloca nunca o coro numa situação desconfortável para ele, que tem que se colocar para a peça poder existir, né? Então, isso eu acho também não é invasivo nesse lugar do espectador. Eu vou pedir só uma frase, né, Gilberto? A gente estava aqui até uma hora, eu vou ter que sair também, porque eu também tenho um compromisso aqui de uma leitura, tá bom? Um beijo para vocês, um bom término de encontro. Beijão, queridos. Obrigada, Gilberto. A gente está também se encaminhando para o final, mas achei maravilhoso essa história, realmente digna de um livro. E não sei se eu coloco mais um trechinho aqui, Gustavo, e aí a gente... Finaliza? Aí a gente vai para as nossas... Considerações finais. Vou pegar algum vídeo aqui. Era só um pouquinho. Não dá para visualizar. Deixa eu ver. A cena anterior, o vídeo anterior, era a cena logo após o assassinato de César, né? Que ainda tem a imagem. Que ainda tem a imagem do César. Deixa eu ver se é essa daqui. Essa daqui? Espera aí, que ainda não entrou para mim. Essa aí vai ser o assassinato de César. Essa é o assassinato, né? A outra, a que você passou primeiro, é depois dessa. Ah, tá. Então, deixa eu pegar uma outra para a gente ver. Vou pegar essa daqui para passar um outro trecho diferente.
aqui. Vamos ver. Frio. Temos que reconhecer o custo tão... Você se acha, né, Edu? Esse negócio que seria maior, agora resolveu ficar humilde, preocupado com o coletivo? Por isso eu tenho curiosidade. Por que você voltou para a companhia, hein? Foi para se recuperar? Porque eu estou aqui há 32 anos, carregando pedra, cuidando de cada tijolo. Não, Ricardo, não, tá? Eu estou defendendo a companhia. Eu estou defendendo e vou defender com unhas, dentes e com meu sangue, senhor presidente. Mártir do teatro brasileiro! Uau! Que emoção! Ele te conhece, que te move. Vocês veem vocês são casos assim, porque vocês dois são inteiros. O que move vocês é a inveja, a frustração e o rancor. Por isso você não consegue interpretar o bem. Eu não interpreto ele bem, mas eu vou conseguir chegar até o final da temporada. E você é o grande ator, vai conseguir chegar até lá. Gente, o que é isso aí? Não, e eu consigo conseguir os meus personagens por mérito, não por piedade. Você é um cara muito legal. Merecia coisa melhor. Coisa do caralho, vai se fuder! Para! Sabe coisa que você diga com uma pessoa que está entre a vida e a morte há menos de um ano? Um amigo há anos! Você não tem compaixão, não, né? Você sempre acha que eu tô errado, que eu pisei na bola. Ei, vem cá, e aí fica me olhando com essa cara aí de reprovação? Com vergonha de você, vergonha de você. Mas foi ele que começou me agredindo só porque eu dei uma ideia que vai contra a amiguinha dele. Sabe como é que eu posso ser casado com uma pessoa assim que não percebe nada nem ninguém, além de seu próprio umbigo? Sabe que eu preciso do seu personagem, da sua carreira? Caramba! Puxa vida, aliás, eu gostaria muito de receber os parabéns pelo Brutus. O Eduardo, que também queria fazer o personagem, me deixou um cartão carinhoso do camarim. Mas o meu marido não fez nada. Sequer comentou. Não quer dizer fez sim. Quebrou o camarim inteiro. O mundo estava passando a cena pela primeira vez. Você acha que ninguém viu o seu showzinho apoteótico? Você não me admira como ator, você não me estimula, você não acredita em mim. Pra você é fácil, né? Você já criou prestígio, você já tem espaço. Você não tá escutando nada. Eu dou a minha alma pra essa companhia. Eu nunca sou reconhecido por vocês. Para com essa ladainha, me escuta! Me escuta você! O barraco vai chegando. Aqui é um barraco total e é interessante porque é uma sobreposição, né, dos conflitos, dos pequenos poderes, dos pequenos conflitos, quer dizer, não são pequenos porque a vida de ninguém é pequena, mas em sobreposição ao... Eu usaria assim, o Shakespeare no lugar do épico. E esses conflitos que você acabou de ver são conflitos cotidianos, né? Não são menores, são apenas cotidianos. Mas o Shakespeare também traz esses conflitos cotidianos, né? Quer dizer, e muitas vezes... Mas é numa outra atmosfera, né? Porque já tem lugar do verso, tem lugar do épico, do lugar da teatralidade. A peça tem... Eu fico brincando com eles. Brincando não, porque isso era bem sério. Eu falava, Shakespeare é o teatro. Essas partes, a gente está fazendo Tennessee Williams, a gente está fazendo Albi, Longa Jornada Longe Adentro, Virginia Woolf, Gato em Teto de Zinco Quente, as pessoas à beira do abismo, prontos para para explodir, né? Nesse sentido. E a peça vai ganhando dois estilos de teatro mesmo, que vão dialogando, né? Maravilha, maravilha. Quero muito ver. Tomara que a gente consiga ficar mais tempo no Rio para depois ir para São Paulo já bem azeitado. Exatamente. Aí a gente faz aí uma filmagem loco. Gente, vamos para as nossas considerações finais aí, o que vocês gostariam de falar, de dizer para as pessoas, ou sobre a peça, ou o que vocês quiserem. Eu posso começar? Porque eu também tenho compromisso, eu vou ter que sair. Não, a gente já vai.
É muito bom assim essa oportunidade. Enquanto a gente está com o espetáculo em cartaz, a gente poder abrir conversas, porque é bom a gente ouvir ler o que as pessoas que já viram estão percebendo, e abrir aqui sempre abre novas janelas, sempre abre novos olhares. A gente fica muito ali, né? A gente está se aprimorando a cada dia. E é muito bom ser atravessado. Então, essa conversa é uma oportunidade de abertura mesmo, de olhar, de novas sensações, de perceber, até dentro da gente aqui, entre nós, assim, ouvir coisas dos meninos aqui também que a gente ainda não ouviu lá no teatro. É muito bom, assim, muito obrigada. É muito enriquecedor, é muito gostoso assim estar aqui com vocês e ser atravessada por todos esses olhares e pensamentos. Maravilha. É porque o teatro é sempre isso, né? Ele é aquilo que a gente faz, mas ele é todos os desdobramentos e é a leitura que quem viu vê e é a releitura de quem está fazendo. Sim. A partir da experiência de se apresentar, né? Quer dizer, e ele está sempre em mutação, né? Está sempre em transformação, né? Não tem teatro. Eu vou me despedir, eu vou ter que me despedir de vocês. Amigos, eu vou ver depois as despedidas de vocês, viu? Tá bom? Obrigada, Suzana. Obrigada. Amanhã a gente se encontra para mais uma potência, Júlio César. Amo vocês. Obrigada a todo mundo que estava aí. Obrigada, Valéria. Muito especial isso, hein? Obrigada. Muito grande. Beijo. E vocês, meninos, para finalizar aí, para a gente fazer as considerações finais. Gabriel, Thiago, Luísa. Olha, eu acho que o meu microfone está desmutado, então vou falar também. Como a Suzana falou, é muito legal essa conversa também que a gente tem depois, né? Eu quase todo dia, depois da peça, eu estou ali no bar do lado, porque às vezes tem conhecidos que vão e a gente conversa sobre. Então, você conversar sobre, trabalhar esse assunto, descobrir quando você começa a entender onde está o poder, como, né, que ele se manifesta, né? Tem eu estou estudando muito as guerras mundiais agora do século passado, né? Eu acho muito curioso, porque na década de 20, em 1923, o Hitler ele tentou tomar, né, dar um golpe para pegar o poder da Alemanha, né, com o Partido Nazista. E ele foi preso por isso. Ele não conseguiu, ele foi preso e era para ter uma condenação alta por causa disso. Mas ele fez um discurso que emocionou todo mundo que estava julgando ele, e ele, em vez de receber uma punição alta, ele ficou 9 meses na prisão, podendo receber pessoas importantes, comemorar o seu aniversário com todo mundo e tal, babá. Então é muito curioso você ver isso, né, numa peça que foi escrita por Shakespeare. Lá atrás, você vê esses padrões se repetindo em vários momentos, assim, né? Eu acho que a peça ela traz isso, né? É bem importante essa dinâmica, né? Tanto na política, quanto na família do seu cônjuge, quanto nessas dinâmicas sociais e até, principalmente, no nosso caso, como é dentro de uma companhia, né? Com pessoas que você trabalha e mais ou menos como se manifesta dessa forma. Muito interessante isso que você está trazendo aí, né? A minha cabeça ela anda fervilhando. Eu vejo o passado e vejo o presente. Eu vejo o passado, eu não consigo deixar de fazer as pontes, né? E pelo que eu percebo, aí muita gente está nessa pegada, né? Fazendo essas pontes, né? Então, que a gente quase entrou por um fascismo mesmo. A gente quase virou sei lá, talvez um Afeganistão. A gente fosse virar, entende? Eram todos os argumentos, né? Vários sinais, vários padrões repetitivos do que a gente já aconteceu, né? Sim, exatamente. Não estamos livres, né? Não estamos livres. Não estamos mesmo, pelo contrário. Acho que a gente tem que estar bem atento.
bem atento. E, nesse sentido, a gente fica bem contente, não só com a repercussão da peça, em termos de gostei ou não gostei, mas, sobretudo, com a repercussão que a peça está conseguindo nesse lugar de suscitar questões, de suscitar reflexões e tal. Então, assim, eu estou muito contente de estar fazendo a peça e acho que ela está acontecendo oportunamente, entendeu? É muito bom quando você faz assim, a gente são inúmeros as circunstâncias em que a gente monta uma peça de teatro. Às vezes a gente monta uma peça de teatro por isso, por aquilo outro, e é ótimo quando você faz uma peça que ela não só ela tem uma excelência em termos do que ela é em si, né? Enfim, nesse caso, nada melhor do que poder dizer que nós estamos fazendo um Shakespeare, né? Ou seja, enfim, nada melhor. Mas também quando ela encontra um eco e uma relevância no contexto do momento que a gente está. E eu acho que essa peça, ela encontrou isso. Eu acho que o Gustavo ele foi muito feliz quando ele propôs esse atravessamento dessa companhia montando essa peça de Shakespeare, e nesse momento em que a gente vive não só no Brasil como no mundo. Eu acho que a peça é muito oportuna. Eu acho que ela traz um ambiente de reflexão muito bacana. E não só o de reflexão, a maneira como a peça bate mesmo. A peça ela é potente, bem potente. A peça fala do poder, né? A ideia original foi a relação do poder, o ser humano, o humano e o poder, como eles se relacionam. Mas ela foi escrita na pandemia e depois de um massacre que a nossa classe, que a cultura recebeu. E isso inconscientemente foi sendo gerado uma peça que é uma ode ao teatro. Porque em Shakespeare todos morrem. Na história oficial, todos morreram e Marco Antônio morreu logo ali na esquina. Venceu logo e morreu pelos mesmos motivos que morreram os outros, seus antecessores. E através da cultura, da arte, do teatro, aquele grupo de pessoas que faz teatro se estapeia, se agridem, se amam, se machucam, se perdoam, e através de uma criação de uma peça, elas conseguem se harmonizar e se perdoar, e avançar. Então, na minha visão da peça, é claro, eu não sou um ser apolítico, nem estou dizendo que a política estabelecida, a grande política, ela não serve para nada. Ela tem seu valor, claro que tem, ela é importante, ela é fundamental, mas não acho que ela seja a solução para a humanidade. Eu acho que existem várias outras camadas onde a cultura, por exemplo, a arte, são fundamentais para fazer com que a sociedade avance e melhore como sociedade e como ser humano mesmo, como a raça humana melhore a sua humanidade, que às vezes é o que a gente está vendo agora com os Yanomamis. Você fica, meu Deus, como é que um ser humano deixa o outro chegar nesse nível? Um povo inteiro, por causa do metal, por causa do ouro. Metal, por causa do ouro. E há muita semelhança aí com o que o Gabriel falou, né? Uma semelhança gigantesca. Inclusive os corpos dos Yanomamis, a semelhança física ao nazismo, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu me lembrei da peça Um Grito Parado no Ar, que também é do Guarnieri, não sei se... Guarnieri. Eu li há muito tempo atrás. Eu também... Foi a primeira peça que eu fiz na vida, de muitos anos. E também tem isso, né? Só que foi escrito em plena ditadura, né? E é um grupo de atores também, só que lá eu acho que ainda é um universo mais precário, entende? Enfim, mas acho muito interessante, né? Todos esses diálogos que a gente pode fazer. Eu deixei o link aqui, o link vai estar na descrição do vídeo. Coloquei o link aqui no chat e também estou mostrando aqui para vocês assistirem Julius Caesar, né? Que está escrito, né? Júlio César, latim, Júlio né? César. Júlio César mesmo. Vidas paralelas. Mas eu achei muito bonita a imagem, a cor, a diagramação. Então, pessoal,
Entre aí, assistam, o espetáculo é imperdível. A Liana aqui, que está aqui conosco sempre, a professora Liana Leão, está falando que é maravilhoso, né? Falando, ó, muito bom, parabéns também aqui para a nossa conversa. Vai ver o Júlio César, eu vou fazer uma propaganda. Você vai ver o Júlio César e depois você vai ver Montgomery Clift. Como posso não ser Montgomery Clift? Que é a outra peça que o Gustavo está fazendo. Como ator. Aí como ator. Na verdade, foi Montgomery Clift que dirigiu o Júlio César. Excelente! Mas parece que não tem a ver, mas essas duas peças têm muito a ver no sentido do humano, da busca do humano na sua sociedade, né? Exatamente. É o Dindo e o Afilhado, estando de listrinhas. E eles não combinaram. Não combinamos. É isso, Pois gente. é. Obrigado, Valéria. Muito obrigado. Obrigado, Valéria. Foi ótima conversa. Eu agradeço demais, tá, a oportunidade. E tomara realmente que a gente vá para São Paulo, você venha ao Rio para podermos estar juntos. Vou ficar muito feliz de assisti-los e sempre que quiserem, Revelando Shakespeare está aqui, aberto. A gente também essa live vai ser retransmitida também na TV 247. Então aí, quem estiver assistindo pela TV 247, vem aqui no Revelando, se inscreve aqui no canal, compartilha essa live, coloque um like e vocês aí compartilhem também para os amigos do Júlio César, para a gente poder cada vez mais falar de teatro, de Shakespeare, de arte, para o maior número de pessoas. Muito obrigada a todos. Nos vemos em breve. Tchau, Valéria. Obrigado, Valéria. Beijo. Tchau, gente.